seguinte, eu quero fazer um vlog de leitura. Eu estou lendo o quarto e último livro da série Três Coroas Negras, que é Cinco Destinos Sombrios. E aí vai ficar faltando só um livro de contos e eu estou amando essa série, eu estou amando essa história. Quero falar sobre, eu quero registrar como eu tô sentindo, o que eu tô achando. Enfim, quero fazer um vlog de leitura. Eu li os 2 primeiros livros dessa série no físico, em 2024, e esse ano eu tô com o objetivo de concluir séries. Então ontem eu li em uma semana, o terceiro livro dessa série eu li pelo Kindle, e aí eu me vi obrigada a pegar o quarto livro. Não ia ler ele agora, mas, gente, o jeito que o terceiro livro acabou, eu tive que pegar o quarto livro. Esse vai ser um vídeo com spoilers, tanto dos outros livros da série quanto desse livro, porque eu quero falar tudo sobre essa história, eu quero registrar realmente tudo que eu tô sentindo, tudo que eu tô achando. Todos os momentos que me marcaram, principalmente porque eu tô lendo no Kindle e eu não marco tantos livros quando eu tô lendo no Kindle. Essa é uma forma de registrar a minha leitura, o meu processo. Hoje é sexta-feira, eu estou trabalhando agora, estou no meu horário de trabalho. E esse final de semana eu vou viajar, então eu vou ter que parar pra fazer coisas, tipo fazer a mala, preciso fazer minha sobrancelha, enfim. Não vou ler muito na viagem, mas eu pretendo ler, tipo, na estrada e afins, e vir falando pra vocês como é que tá sendo. Essa leitura eu acho que vai ser interessante ir com esse livro, porque é um livro de fantasia, é uma história que me dá um quentinho no coração, então... E eles viajam muito nesse livro. Eu estou em 20%. Eu comecei esse livro ontem, um pouco antes de dormir, e eu não conseguia dormir porque eu não queria parar de ler. Faltam 8 horas e eu estou na página 84, segundo o Kindle. Vou falar um pouquinho sobre o que eu tô achando. O terceiro livro termina com a Mirabella falando que... entrando na carruagem e indo pro Volroy encontrar a Rainha Catherine. A Arsinoe não sabe que a Mirabella foi embora e tá cuidando da Julie, né? Que tá com o seu surto lá da Maldição da Legião. E a Catherine... tentou se libertar das Rainhas Mortas e elas atacaram o Pietyr. Não sei como é que fala o nome dele. Agora, neste livro, a gente vê que o Pietyr não morreu. Ele tá, tipo, desacordado. Eu achei, quando a cena aconteceu, que as rainhas iam sair do corpo da Catherine e ir para o Pietyr. Mas não foi o que aconteceu e deu errado. A Catherine meio que desistiu, na real, né, do processo de tirar as Rainhas Mortas do corpo dela. E no livro 3 também, a Daphne fala pra Arsinoe que ela tem que matar a Mirabella. Que isso que vai parar a névoa, porque a Ilian é a névoa e ela se revoltou contra a ilha e tá atacando a ilha. Uma viagem lascada. Eu tava achando... Primeiro, eu acho a Mirabella muito esperta. Eu acho que ela que deveria ser a verdadeira rainha. Eu acho, na real, que eles vão seguir a tradição da ilha, matar todas as irmãs mesmo, e a Mirabella que tinha que reinar. Mas não foi o que aconteceu e também acho que não acho que é o que vai acontecer. Eu acho que, na real, nenhuma irmã vai morrer, vai todo mundo viver na ilha. Não sei, na real, por causa da Arsinoe e do Billy. Mas eu acho que a Arsinoe quer ficar na ilha, então acho que elas vão acabar ficando na ilha. Eu acho que a Catherine... Eu tava achando que a Catherine queria mandar as Rainhas Mortas pra Mirabella. Mas aí ela fala, tipo, não, se elas forem... A Mirabella é muito forte, elas vão ser muito poderosas, né, com a Mirabella. Elas vão ser muito livres. Mas aí eu tô pensando se ela não tá falando isso só pra enganar as Rainhas Mortas. E ela quer sim, vai dar sim um jeito dessas rainhas irem pra Mirabella. E o Pietyr? Será que ele vai acordar? Não sei, tô curiosa. A Julies vai se curar da Maldição da Legião. E, gente, eu achei que tivesse óbvio que a Emília gosta da Julies. Eu tava até pensando, será que elas estão tendo um rolo e não tá aparecendo ainda? Pra, tipo assim, ser um baque? Porque é uma narração não muito confiável. Ninguém tá narrando de fato, né? Um narrador onisciente que cada momento tá num lugar. Aí, tipo, ele pode muito bem cortar o que convém. Pra de repente ser um choque a Emília com a Julies. Mas enfim, eu achei que fosse óbvio que a Emília tá gostando da Julies. Porque quando elas estão no chalé negro e, tipo, sei lá, o jeito que a Emília age com a Julies, o jeito que ela fala da Julies. E aí quando ela tá no chalé negro e a Julies acusa ela, fala que, tipo assim, que ela quer que a Madrigal morra, a Maldição da Legião
da Julie ser liberta e a Julie ser mais poderosa. Tipo, nessa cena, a Emília ficou tão ofendida que eu achei que tivesse na cara. Eu falei, e gente, era óbvio que essa menina é sapatão, né? Pelo menos pra mim, na minha cabeça era óbvio. Mas enfim, pelo jeito não era. E aí a Arsinoe fica super de cara quando a Emília fala. Eu espero que dê certo a amarração. Ainda não cheguei nessa parte, elas vão amarrar. Agora a Arsinoe vai amarrar a maldição da Julie na Emília e as duas vão dividir. Se der certo, né, as duas vão dividir o fardo da maldição. E a Mirabella conseguiu, sair da névoa. É isso que tá acontecendo agora. Eu ainda não li hoje. Essa noite eu fui dormir, super tarde. Eu acordei bem cedo, porque eu tinha prova na faculdade. Aí eu acordei, fui estudar. E aí cheguei em casa, almocei e estou trabalhando. Então, ainda não peguei o livro, mas assim que eu ler, eu trago atualizações. Parei pra ler agora, eu tô na página 98. Gostei muito desse trecho aqui, me trouxe pensamentos. Então agora você talvez enxergue a verdade do templo, diz Bree pra Elizabeth. Não é a tradição, mas a palavra da alta sacerdotisa que determina o curso das coisas. Quando elas eram crianças, Bree era tão religiosa, selvagem, claro, sempre selvagem, mas ela rezava no templo toda noite com seus olhos apertados. Diferente da Elizabeth, que sempre entendeu as falhas e limitações das sacerdotisas, a fé de Bree era frágil, ela esperava demais, e agora ela a perdeu. Incapaz de aceitar as falhas humanas do templo. O problema não é a religião. Trago atualizações. Estou em 32%, li por 1 hora, né? Página 133. Estou pensando. A névoa tá revoltada porque elas estão fazendo a mesma coisa que a Daphne e a Ilian fizeram, que ocasionou um surgimento, o nascimento, a transformação da névoa. Então é por isso que a névoa tá se revoltando contra a Ilha, porque quando isso aconteceu deu muito errado, né? A Ilha morreu. Ela tá se revoltando contra porque isso não pode acontecer. Enfim, pensando, eu acho que é isso. Mas talvez não seja também, porque a névoa levou algumas semanas pra começar a atacar depois que as meninas foram embora. E aí a Catherine tá falando de, tipo, confiar na Mirabella pra Mirabella ter as trigêmeas. Pela Catherine. Porque a Mirabella se lembra de quando elas eram crianças e tem, tipo, um carinho, né? Por essas lembranças e, portanto, um carinho pela Catherine. Mas ela tá querendo ser amiga de uma gêmea. E, tipo, ser rainha e ter uma irmã. Mas não há espaço pra irmãs na ilha. Então, tipo, isso não vai dar certo, sabe? Tipo, ou é uma ou é outra. E aí aqui fala, a Genevieve fala pra ela: eu vou te dar um aviso agora, não confie tão rápido em Mirabella. Não importa o quanto ela ajude ou o que ela diga, uma rainha nunca deve confiar em outra rainha. Porque, né, foi como surgiu a névoa. E, tipo, elas acabaram de descobrir que foi assim, né? A Genevieve encontrou as coisas, relatos e coisas sobre o surgimento da névoa, que a Ilian é a névoa, né? E elas sabem agora também que os rebeldes estavam falando de matar a Mirabella, porque matar uma rainha elemental e acalmaria a névoa. Não acho que seja, tá? Eu acho que ter uma rainha elemental acalmaria a névoa, porque é o que a Lilian quer. Ela não quer que aconteça com as trigêmeas o mesmo que aconteceu com ela. Então eu acho que ela quer que a Mirabella reine. E aí esse negócio, a Catherine tá querendo fazer igual a Lilian fez e não vai dar certo. Tô na página 224, em 55%, faltam 4 horas e meia. E alguém sequestrou o Pietyr em coma. E eu acho que foi a Emília. Elas não sabem por que ele tá em coma, e acho que elas nem sabem que ele guarda um grande segredo da Catherine. Mas, se ele acordar e contar das rainhas, eu acho que tudo vai mudar, e talvez eles entendam a Mirabella. Apesar de que nem eu entendo a Mirabella nesse momento. Por quê? Por que ela não falou pra Catherine deixar o Billy ir embora? E por que a Catherine tá seguindo as coisas que a Mirabella fala como se ela não fosse a rainha coroada? Tipo, ela tá deixando a Mirabella ser a rainha, tá mostrando a Mirabella, deixando todo mundo amar a Mirabella e falando pra ela: olha como todo mundo te ama, enquanto a Catherine só é temida.
Todo mundo tem medo dela. E todo mundo gostaria que a Mirabella fosse a rainha. Até mesmo na capital. Então ela tá sendo muito burra. Ela tá acabando com o próprio reinado. E eu quero saber o que ela vai fazer com essas rainhas mortas que estão dentro dela também. Que ela tem algum plano. Eu não sei por que a Catherine acha que essas coisas que ela pensa vai dar certo. Ela é mó burra. A Arsinoe também é outra burra. Só a Mirabella que é esperta. Sobre a Julius, ela sabe que a Emília gosta dela. Mas, tipo, gente, como que a Julius conseguiria ter cabeça pra se apaixonar por alguém? O ex-namorado dela acabou de morrer. A vida dela tá uma merda. Ela quase morreu, ela quase matou todo mundo. Vai ficar se apaixonando. Ah, minha filha, pelo amor de Deus, né? Cheio de problema. Tá tudo uma merda, tá tudo dando errado nesse momento. E eu não sei como as coisas vão se resolver. Gente, página 286, 70%. Faltam 3 horas. E o que é isso? Mirabella e Catherine estão no templo. Peraí, primeiro. Algumas coisas que eu esqueci de falar anteriormente. Apesar de eu não querer que as guerreiras morressem, a Genevieve fez muito bem em envenenar elas, porque a rainha não tem nada que ser boazinha estando em guerra, lógico. A Catherine é muito temida e seria melhor que ela fosse amada. Não é uma boa tática de ser rainha. Mas, cara, mandando os guerreiros de volta no meio da guerra. Porque a sua aliada, que era pra ser a outra rainha, mandou, você tá sendo meio trouxa. E eu também queria entender como que a Daphne ficava se passando tanto pela Ilian. Tipo, ninguém fica confundindo a Catherine, a Mirabella e a Arsinoe. Então, sabe, tipo... E se a Daphne e a Ilian eram tão iguais, como elas tiveram o mínimo de dúvida quando a Daphne chegou de que a Daphne era uma rainha? Não faz muito sentido isso, tipo... Se não tiveram dúvida, teriam olhado pra Daphne e matado ela assim que viram ela, né? Enfim, não faz muito sentido. Mas, estou na cena do templo, com a Mirabella e a Catherine tendo uma visão de que... vendo que a primeira rainha era uma rainha da legião que tinha todas as dádivas. E aí elas encostam no negócio, sei lá, na imagem. E tem uma visão de que é pra Julie ser a rainha. Mas aí as rainhas mortas atacam a Mirabella. Um babado fortíssimo. Agora, gente, tá muito bom, não consigo parar de ler. Essas 3 horas aqui do Kindle eu tô assim, é um desafio. Hoje é domingo, 8h43 da noite. E eu preciso acabar esse livro. Porque eu sonhei com esse livro, gente. Preciso acabar. Outra coisa que eu esqueci de falar foi sobre elas encontrarem Bastion City já caído. É surreal, né? Ver a força que o exército da Catherine teve, que acabou com uma cidade de guerreiros e ninguém conseguiu lutar. Mas isso também é meio estranho, porque, tipo, sei lá, a gente não vê esses guerreiros tendo tanta essa dádiva, assim. Beleza, a gente vê a Emília, a Julius ali, mas também com muito medo da dádiva dela. E aí, sabe, tipo, eles morrem assim, sem nem levantar a espada, sem nem se sujar a própria espada de sangue. E são esquartejados a cidade inteira e ninguém consegue fazer nada. Tipo assim, não é todo o exército da Rainha Catherine que tá possuído. É só a líder. Uma única pessoa não consegue fazer tudo isso, gente. Não sei, me parece meio estranho. Não pareceu muito real pra mim. E a autora tenta causar ali uma dor, uma empatia na gente. Mas eu... litrona de vidro, gente. O que é isso aqui? Não é nada. Mas considerando o tamanho da série, dos livros e tal, doeu, mas é porque são, tipo, a gente não tem muito apego, sabe? E é o que a Julius falou, tipo, se fosse em Wolfspring, ia doer muito mais. E também não acho que a autora que ia fazer a gente sofrer tanto igual a Sarah J. Maas faz. Então, mas ainda assim, vamos lá. Acabei a série Três Coroas Negras, os 4 livros principais. Agora eu vou ler o livro de contos, que é As Rainhas de Fenrir. Mas eu acho que esse livro de conto não vão falar... Não é um livro de contos, né? Mas enfim, eu acho que não vai falar sobre o que acontece depois de 5 Destinos Sombrios. Eu acho que vai ser só para trás, o que eu acho legal porque eu queria ter visto mais sobre a infância das rainhas. Então, e sobre as outras rainhas também que Fenrir teve. Então eu tô curiosa, mas eu não gostei do final da série. É uma série 3 estrelas, é uma série morna. Tem pessoas que eu indicaria essa série. Não é uma série ruim, tá? 3 estrelas é bom. E o livro é bom. Eu só acho o terceiro livro ruim. É livro de meio de série. Em uma trilogia ele seria o segundo livro, sabe? Aquele livro que não agrega em muita coisa. Eles estão só andando pra cima e pra baixo, tentando se acertar. Tipo, ok. Acontecem coisas. Eles reúnem a legião. A rebelião, aliás, da Rainha da Legião. Pra mim não faz sentido a Mirabella e
e a Arsinoe voltarem. Tipo, não vale o motivo. Elas perderam tanta coisa, elas sacrificaram tanta coisa pra ir pro continente. Pra depois a Arsinoe abrir mão de tudo. Mas faz um pouco de sentido porque a Arsinoe é insuportável. Ela é absurdamente inventiva e impulsiva. E isso é o que mais me chateia nesse final dessa série. Porque as outras personagens, as outras trigêmeas mereciam mais. Mereciam maior desenvolvimento, mereciam um final mais justo. Essa história, a mitologia que a autora desenvolveu, 4 livros, merecia mais. Tudo que ela nos ensinou sobre esse mundo, nas últimas 100 páginas, ela simplesmente rasgou e jogou fora. Então, pra mim, essa trama não faz muito sentido. A Daphne fala que se a Mirabella morrer, vai resolver. Eles encontram livros falando que se a Mirabella morrer, vai resolver. A Mirabella morre e a névoa continua. Então isso não faz muito sentido. Outra coisa é, teve várias cenas marcantes e eu marquei várias frases, porque as frases me marcaram, mas eu não senti a dor do personagem. Parece que era pra gente. Era pra Catherine sofrer depois da morte da Mirabella, mas pra mim não pareceu que ela tava sofrendo. Eu não senti a dor da Catherine. Eu a senti muito fria, tentando resolver os próprios problemas. Não pareceu que ela amava a irmã como ela dizia. Então, isso me fez ficar muito apática e, enfim, mudou muito a minha relação com o final da série. Desculpem que tá super escuro, é porque eu terminei o livro agora há pouco. Terminei quase meia-noite de hoje, domingo. Então, eu li muito hoje, gente, porque eu queria muito ver o que ia acontecer. Eu esperava outras coisas. Não foi como eu esperava. Como eu disse, eu achava que nenhuma das mulheres iam morrer. Pra mim, é muito decepcionante que a Arsinoe tenha sobrevivido, porque ela é a mais chata, ela realmente me irrita. Então, quando tá na cena de luto dela, eu não liguei pra ela. Eu liguei pra Jules, falando que ela nunca ia esquecer os gritos da Arsinoe. Isso me doeu, não o luto da Arsinoe. E ela ver que o Billy estava diferente e se afastando dela, mas ela não lutava por ele. Eu entendo que ela estava nos próprios problemas, mas ela foi muito apática pra ele, eu achei. Eu acho que ela não tentou ajudar ele, sendo que o menino tinha passado pelo maior trauma da vida. Ele foi absurdamente humilhado e ninguém trata disso. Tipo assim, só ignoram. Achei muito nada a ver isso. Aí, Emília e Jules, já falei sobre. A vida da menina tá uma bosta. Como que ela vai querer se envolver? Mas eu achei legal que a Emília foi muito respeitosa. Falou, tipo, seu coração é leal e tal. Eu entendo muito o lado dela e eu gostei que a Emília entendeu e respeitou. Não entendo porque a Catherine decidiu ir pra guerra e deixar tantos dos dela e da rebelião serem mortos se ela queria tanto o bem do próprio reino. Se ela estava disposta a se sacrificar pelo reino, ela poderia ter agido absurdamente melhor. Mas ela queria enfraquecer as rainhas mortas, mas eu acho que tinha jeitos melhores de fazer isso. E a Catherine merecia mais. Eu achei o Pietir absurdamente traidor. Não esperava isso dele. Eu achei que ele fosse se unir à rebelião quando ele tá com a rebelião. Eu achei que ele fosse unir a rebelião pra achar uma solução e salvar a Catherine. Não achei que ele ia agir como ele agiu. Gostei da Genevieve, que foi fiel a Catherine em nome da Natália, pela honra da Natália. Achei nada a ver também a Julie desatar a maldição e depois a maldição dela passa e ninguém fala o porquê que acabou a maldição. Tipo, a Matilde vai te explicar. E aí não explica. A autora pegou toda a mitologia dela, rasgou e jogou fora. Tem uma política muito legal, tem uma religião muito legal nesse universo e é tudo descartado. É dito que a Mirabella, quando morresse, resolveria a questão da névoa. Não resolve, mas resolve quando a Catherine morre. E eu não acho que isso seja só pelas rainhas mortas, porque as rainhas mortas estavam lá na névoa e só resolveu de fato quando a Catherine caiu. Que inclusive é uma morte horrorosa pra uma personagem tão legal. Ela, novamente, a Catherine merecia mais, a Mirabella merecia mais. Mas é o que eu disse desde o começo. Eu acho que a rainha Ilian não
quer que as irmãs sobrevivam, não tem espaço para irmãs na ilha. Tanto é que a Catherine tava assim, porque a ilha e a Daphne viveram juntas. Mas deu merda, porque isso tem consequências, não é pra ser assim. A mitologia desse universo consiste em não ser assim. E aí elas acham que pode ser. Então, pra mim, a névoa só acessou porque a Catherine e a Mirabella morreram. E ficou só uma rainha. E eu não entendo por que a vontade da deusa de repente muda. E aí não quer mais que sejam as trigêmeas, quer que mude. Eu acho que agora não vai mais ser uma monarquia em Fenrir. Enfim, elas falam de pá, porque as últimas rainhas erraram muito pra com a ilha. Ok, que a deusa mande uma rainha mais competente, sabe? Porque, enfim, pra mim não faz sentido que a deusa queira que mude tudo na ilha, que não sejam mais as trigêmeas. Mas não sei o que. Se é pra ter uma rainha, porque se é para as rainhas terem mais de uma dádiva, por que não nasce trigêmeos e uma rainha azul, por exemplo, que tem a maldição da legião? Por que a maldição da Julius deixa de ser uma maldição? Gente, isso é muito mal explicado. E outra, por que a parteira mentiu sobre as dádivas? Gente, isso é uma coisa que paira na série toda e completamente ignorada, completamente deixada de lado. Enfim, a série em si é muito boa. É uma construção de universo muito legal. Eu gostei muito da escrita da autora, me prendeu muito. Gente, eu li 2 livros, eu li 800 páginas em 10 dias. Sendo que eu não leio muito rápido e eu não leio, tipo, muitas horas por dia, mas o livro me prendeu tanto que eu tinha que ler muitas horas por dia, eu não conseguia não ler. Eu gostei da série, mas não gostei desse final. Pra mim, esse final foi muito mal explicado. Personagens que mereciam mais desenvolvimento foram deixados de lado. Então, deixou um gosto amargo. Valeu a leitura? Sim, com certeza. Mas não vou reler. Mas eu gostei o suficiente pra ler livro de contos, porque eu quero saber sobre as outras rainhas. Eu quero saber sobre a Rainha Oráculo, então é isso. E se você é um leitor que não lê muita fantasia, especialmente se você tem ali seus 16, 17 anos, se você quer ler uma fantasia política com uma boa mitologia, te recomendo a série Três Coroas Negras. Agora eu estou com o livro de contos, mas eu estou a fim de ler o livro físico, então acho que eu vou ler Percy Jackson 2. E talvez eu grave um blogzinho de leitura também, porque eu gostei de fazer isso. Gostei de registrar e é isso. Espero que vocês gostem.